Fala aí, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Esdras Espaço, pela misericórdia de Deus, servo Deus Altíssimo. E eu vim aqui nessa manhã compartilhar uma palavra, louvar o nome desse Deus e compartilhar também uma palavra que se encontra lá no Salmo 137, versículos 5 e 6, que fala sobre lembrança, sobre recordações. Na nossa vida existe lembrança que devemos não lembrar, que não nos fazem bem, mas existem outras que não podemos esquecer de maneira nenhuma. E aqui, em cima desse texto, eu gostaria de falar sobre esse assunto. Vamos lá, Salmo 137, versículos 5 e 6. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Aqui, o que está acontecendo aqui nesse salmo? O povo havia sido levado cativo e estava ali, sabe, às margens do rio da Babilônia, sendo solicitado pelos inimigos, pelos babilônios, para que louvassem, para que cantassem os cânticos de Sião, os cânticos que eles entoavam na casa de Deus, nos momentos de alegria, e eles estavam vivendo um momento de tristeza, e eles até falaram, né, como haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha. Então eles haviam pendurado suas harpas no salgueiro e colocaram esse propósito de nunca se esquecer daqueles momentos de alegria que estiveram na presença do Senhor. Por mais que naquele momento ali eles estavam vivendo um momento de cativeiro, de opressão, mas eles jamais se esqueceriam dos momentos bons que viveram na casa do Senhor em Jerusalém, que representa, sabe, a cidade santa, o local onde foi construído o templo do Senhor, onde a glória do Senhor se manifestava. Então eles preferiam que a mão direita deles fosse ressequida, que a língua deles se pegasse ao paladar, se eles não falassem mais, se esquecesse desse lugar de alegria. Então essa manhã eu venho justamente compartilhar isso, que eu e você devemos sempre nos lembrar dos momentos bons que passamos, principalmente na presença de Deus, sabe, aqueles momentos que nós de maneira nenhuma podemos esquecer e devemos sempre trazer à memória. E lá no livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, fala sobre isso, do 21 até o 26, fala sobre isso, sobre o que devemos trazer à nossa memória, guardar, sabe, no nosso coração, porque justamente nesses momentos de apertos, de dificuldades, como eles estavam passando aqui, que eles lembravam que aquilo que dava esperança a eles era o que? Aqueles momentos gloriosos que eles viveram na presença de Deus, que poderia ser restituído a ele. Então que eu e você, em toda e qualquer situação, venhamos sempre trazer à memória as boas recordações, que venhamos tirar um selfie desses momentos, filmar, registrar, para ficar eternizado na nossa mente, no nosso coração. E aqui no livro de Lamentações, capítulo 3, do 21 ao 26, fala assim: quero trazer à memória, quero me recordar, né, o que pode me dar esperança, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O Senhor, Ele é fiel. E fala assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso e em silêncio. E ali eles estavam vivendo o quê? Um momento de cativeiro, de tribulação, de dificuldade. O inimigo queria que eles cantassem, como eles poderiam cantar naquele momento. Então eles estavam esperando em silêncio a salvação do Senhor, e o Senhor levantou mais na frente um Salvador, um ungido para libertar o povo daquele cativeiro, né, que foi Ciro. Mas eles tinham colocado isso no coração de não se esquecer,
sabe, daquele local glorioso onde eles viveram momentos de alegria, que eu e você venhamos sempre ter isso na mente, no coração, sempre guardar boas recordações, aquilo que nos dá esperança, porque o inimigo sempre vai querer trazer à minha mente, à sua mente, sabe, momentos ruins, momentos tristes, mas que eu e você venhamos sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e algo que nos dá esperança é essa palavra, a palavra do Senhor. Ela traz esperança para todo aquele que realmente crê nessas verdades. Então, que a palavra do Senhor venha estar guardada sempre na nossa mente, no nosso coração, que a gente venha sempre trazer à memória esses momentos de alegria que vivemos principalmente na presença do Senhor, porque o Senhor, ele nunca entristece ninguém, o Senhor, ele não tem prazer, sabe, na tristeza de ninguém. Ele quer sempre te ver alegre, feliz, e ele quer que você sempre traga à sua memória as promessas do Senhor, a sua palavra que não passa, não cai por terra, que é fiel e digna de toda aceitação, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, entendeu? Em suas epístolas, ele fala sobre isso, digna e fiel de toda aceitação é a palavra de Deus. Então, que você venha sempre guardar na sua mente, no seu coração, os momentos de alegria e principalmente, sabe, a glória de Deus, a presença de Deus. E naquela época a presença de Deus se manifestava onde? Em Jerusalém, no templo. Hoje a presença de Deus se manifesta onde? Na minha e na sua vida, na nossa mente, no nosso coração. Hoje nós somos a morada do Altíssimo, o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então que você venha sempre se recordar dos momentos bons, entendeu? Por mais que você de repente esteja vivendo um momento não agradável, que você não gostaria de estar passando, mas sempre creia naquilo que a palavra de Deus diz e traga ela sempre à memória. Amém? Então essa palavra que eu gostaria de deixar, isso é tão tremendo, porque o salmista, Davi, ele perdeu essa alegria, e ele aqui no Salmo 51, ele pede a Deus para restituir essa alegria, devido a um pecado que ele cometeu com Betseba, o adultério, e aquela morte de Urias ali, devido à cegueira espiritual que ele estava, devido àquele pecado, acabou gerando um mal na vida espiritual dele. Por mais que ele estava lá como rei, no seu governo, lá na corte, lá usufruindo do bom e do melhor, mas diante de Deus ele tinha perdido essa alegria, essa satisfação, essa alegria que só a glória de Deus, só a presença de Deus pode dar. E ele aqui no Salmo 51, ele pede a Deus misericórdia, perdão e restituição dessa alegria, dessa presença, dessa lembrança que a gente nunca pode perder. E fala assim, Salmo 51, para a gente fechar, fala assim, Salmo 51 do 6 até o 12, fala assim, ó: eis que te compraz, eis que ama a verdade do íntimo, a verdade de coração, né? No recôndito, no oculto me faz conhecer a sabedoria. 7, purifica-me com o isopo e ficarei mais limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilos e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto, estável. No versículo 11, não me repulse, não me afaste, não retire da tua presença, não me repulse da tua presença e nem retira de mim o teu Santo Espírito. Que hoje a glória é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com espírito voluntário, um espírito disposto, né, a obedecer. Então Davi, ele tinha perdido essa alegria e ele estava buscando aqui através desse salmo essa restituição daquilo que ele perdeu devido a um pecado. De repente você perdeu essa alegria e hoje você vê, é só lamento e tristeza, como Lamentações ali de Jeremias, ele vinha lamentando sobre toda aquela desgraça que aconteceu ali com Israel, mas ele pôde ver
em trazer as memórias que a misericórdia de Deus ainda tinha conservado o povo, que a misericórdia de Deus tem se manifestado, sabe, na vida dele, tem se manifestado na minha, na sua vida, que você vinha sempre trazer isso à sua memória, a fidelidade do Senhor, que ela se renova a cada manhã na sua vida, fiel é o Senhor. Então que eu e você venhamos sempre trazer à memória isso, que Deus é bom, que a sua misericórdia não tem fim, que cada dia que Ele permite você nascer e respirar é porque Ele ainda tem muitas promessas para cumprir na minha e na sua vida. Então que você venha recordar sempre disso, do que a palavra de Deus diz a seu respeito. Não se preocupe com o que os outros estão falando, com o que os outros estão pensando. Se preocupe com o que Deus diz a seu respeito, com o que Deus está pensando a seu respeito. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos lá, Jeremias 29, 11. Essa fresquinha de agora, hein? Dos altos céus, mas é bem conhecida de muitos, que Deus ele tem pensamentos de paz, pensamentos bons, ó. Jeremias 29, 11. Eu sei os pensamentos que penso que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Aquele fim que esperamos é o que o Senhor tem para mim e para você. Então que você venha sempre recordar isso, que Deus sempre tem o melhor para a sua vida, para a minha vida, por mais que o inimigo ele tente te mostrar, como Davi, o pecado, trazer à memória o seu pecado, a sua falha, a minha falha, e situações contrárias, mas que você venha sempre olhar para a palavra de Deus, porque o que vale na minha e na sua vida é o que Deus diz, é Ele que dá a última palavra na minha e na sua vida. Então que você venha sempre se recordar de momentos bons, de alegria, da glória do Senhor, da casa do Senhor, e hoje você é a morada, é onde Deus quer manifestar a glória dele, e Ele quer te dar essa alegria cada dia mais da salvação que Davi havia perdido devido ao pecado, e que muitos de repente podem estar perdendo. De repente você pode ter perdido essa alegria, essa satisfação que ouro e prata não consegue comprar, que não vem com as coisas, mas vem com a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Então que você sempre venha ter isso em mente, que você venha sempre trazer isso à sua memória. Amém? Não lembre de coisas ruins, de coisas más, mas lembre sempre da palavra de Deus, porque Ele é fiel em toda essas coisas, diz a palavra, né? Como disse o apóstolo Paulo, ainda que você esteja sendo levado como ovelha para o matadouro, meu Deus, ele fala em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Lá em Romanos 8, fala sobre isso, que nada o iria separar do amor de Deus. Não seria a morte, não seria a vida, não seria os anjos, nem os principados, nem potestade. Vamos lá, Romanos 8, para a gente fechar aqui essa palavrinha simples, mas poderosa de Deus. Fala assim, ó, Romanos 8, aqui no 36, aqui, ó, no 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos considerados como ovelhas para matadouros. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então que você venha ter sempre isso à memória, de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Ele, quem impedirá? Que o maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Como Eliseu falou para o seu servo Geazi, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Então o Senhor é contigo, que você venha sempre trazer isso à sua memória, que Deus é fiel. Amém? Que nunca venha se esquecer disso. Assim como aquele povo que ainda que estava cativo, eles não queriam louvar
alegrar os babilônicos com os cânticos de Sião, mas eles tinham colocado esse propósito de nunca se esquecer do lugar que tinha dado a eles muita alegria, que era Jerusalém, que era a Terra Santa, que era o local da glória de Deus. Então que você venha sempre ter isso, sabe, as coisas de Deus, a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, justamente nesses momentos que de repente o inimigo se levante com tudo para dizer o contrário, mas que venha sempre prevalecer na minha e na sua vida o que a palavra de Deus diz. Então traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Amém? Então aguarda cada dia mais no Senhor, espera nele, porque o Senhor, ele é fiel. Então, que eu e você venhamos cada dia mais ter isso na nossa mente, sempre recordar as coisas boas, os momentos alegres de felicidade, de alegria. Amém? Deus abençoe poderosamente, fica com essa simples palavra, que Deus venha falar poderosamente ao teu coração, fortalecer a tua fé, avivar mais, operar poderosamente na sua vida e na sua família. É o que eu desejo aí para você. Em nome do Senhor Jesus, fica na paz aí, tenha um dia abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.